Salve galera universitária do YouTube, aqui quem fala é o professor Rafael Barbosa. E hoje no nosso canal nós vamos ter uma super aula de distribuição eletrônica. Então para você aí que está tentando entender mais ou menos como é que a gente faz essa distribuição, pega teu caderno, pega tua caneta e vem comigo. A eletrosfera do átomo é nada mais do que uma região em que todos os elétrons se encontram nessa região, né? A eletrosfera é a região do átomo que se encontra ao redor do núcleo, e nela estão os nossos elétrons. Essa eletrosfera ela é dividida em 7 partes. Essas partes são chamadas de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Camadas eletrônicas são aquelas que contêm os elétrons, e níveis de energia, porque quanto mais distante essas camadas estão do núcleo, mais energéticas elas são. Do núcleo para fora, essas camadas são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, como mostra aí a nossa animaçãozinha. Então, esse modelo é um modelo descrito por Rutherford, em que as órbitas são circulares, né? E cada camada dessa possui um número máximo de elétrons, né? A camada K, ela possui no máximo 2 elétrons, e aí você tem que lembrar que é até 2 elétrons, não significa dizer que você vai fazer sempre 2 elétrons. A camada L tem até 8 elétrons, a camada M até 18, a N até 32, a O até 32, a P até 18 e a Q até 8. De 2 a 8. Alguns diagramas, alguns livros trazem 2, outros trazem 8. Mas você pode levar em consideração ou 2 ou 8. Como é que você pode fazer a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica pode acontecer de duas formas, ou por camadas, ou por níveis e subníveis. Então os elétrons eles são colocados inicialmente nas camadas mais próximas do núcleo. Quem são as camadas mais próximas do núcleo? Camada K, camada L. Então um exemplo aqui é o sódio. O sódio tem massa 23, como vocês podem ver, e um número atômico de 11. Então o que é que eu vou distribuir, professor? 23 ou 11? Você vai distribuir o 11, que é o número atômico, que corresponde ao número de prótons e ao número de elétrons. Então, na camada K, ele tem 2 elétrons. Se ele tem 11, 11 menos 2, faltam 9. Beleza. Na camada L, cabem até 8 elétrons. Então, 9 menos 8, falta 1 elétron. E na camada M, como só falta 1 elétron, na camada M ele só vai ter apenas 1 elétron. Outro exemplo aqui é o bromo, que tem massa 80 e número atômico de 35. Se a gente pegar o bromo, o que é que vai acontecer? Mesmo processo. Na primeira camada, que cabem até 2 elétrons, eu faço 35 menos 2, sobram quanto? 33 elétrons. Na próxima camada, que cabem 8, o que é que eu faço? 33 menos 8, que dá quanto? 25. Pois bem, continuando a distribuição. Na camada M, cabem 18. 25 menos 18, ficam sobrando 7 elétrons. Muito bem. Na camada N, eu aloco justamente esses 7 elétrons que faltavam, que restavam. Beleza? Distribuição eletrônica por camadas. Então, olha só, verifica-se que na última camada de um átomo não pode ter mais de 8 elétrons. Quando isso ocorrer, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18 elétrons. Ou seja, aquele que for imediatamente inferior ao valor cancelado, e o restante vai para a camada seguinte. Como assim, professor? Vamos lá. Pegamos aqui o exemplo do cálcio. Vamos lá, camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 10 elétrons. E aí, na camada M, eu coloco 8, de acordo com a regrinha que eu acabei de escrever para vocês. E na camada N, 2 elétrons. Beleza? Então, olha só. Por que é, professor, que na última camada de um átomo eu não posso ter mais que 8 elétrons? Justamente pelo fato do seguinte. Pelo fato que os elementos estáveis, eles têm no máximo 2 ou 8 elétrons na última camada. Obedecendo a duas regrinhas importantes. Regra do dueto e regra do octeto, que a gente vai discutir melhor lá em ligações químicas. Outro exemplo aqui é o iodo, que tem número atômico 53. Então, na camada 2, na camada 1, melhor dizendo, 2 elétrons, na camada 2, 8 elétrons, na camada 3, 18, na camada N, 25. Mas como ele não pode ter mais de 8, então o que é que eu faço? 18 e na última camada ele fica com quanto? Com 7 elétrons, beleza? Então, olha só, pesquisando o átomo, Summerfield chegou à conclusão que os elétrons de um mesmo nível não estão igualmente distanciados do núcleo, porque as trajetórias, além de circulares, como propunha Bohr, também podem ser elípticas. E aí, Summerfield começou a falar em subgrupos ou subníveis, e ele descreveu 4. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Beleza.
O que é que ele pode dizer? Ele disse o seguinte, que o subnível S contém até 2 elétrons. E preste atenção nessa informação. Até 2. Pode conter 1? Pode. Pode conter 3? Não, só pode conter no máximo 2. Já o subnível P, ele tem no máximo 6 elétrons. O subnível D tem no máximo 10 e o subnível F tem até 14 elétrons. Os subníveis, eles estão organizados da seguinte forma. A camada K tem apenas o subnível S, a camada L tem um subnível S e o subnível P, a camada M tem um subnível S, P e D, a camada N tem um subnível S, P, D e F, a camada O tem também um subnível S, P, D e F, a camada P, subnível S, P e D, e a camada Q tem um subnível S e o subnível P. Lembrando que se você somar todos os subníveis, todos os elétrons que cabem em cada subnível, vai dar exatamente a quantia de 32, que é o máximo de elétrons que uma camada química pode suportar, que uma camada eletrônica pode suportar. Então, os estudos sobre a energia dos subníveis, eles mostram o quê? Que o subnível S é menos energético que o subnível P, é menos energético que o D, que é menos energético que o F. Ora, professor, isso é óbvio. Sim, isso é óbvio. Por quê? Porque os elementos que têm mais subníveis, como é o caso do subnível F, subnível D, esses subníveis comportam um maior número de elétrons. Quanto mais elétrons eu tenho, mais energético ele é. Então, os elétrons de um mesmo subnível, eles possuem a mesma energia, mas elétrons de subníveis diferentes são mais energéticos. Os elétrons de um átomo se distribuem em ordem crescente de energia relacionada a subníveis. E aí, essa ordem crescente de energia a gente remete a Linus Pauling, que criou uma representação gráfica para mostrar a ordem crescente de energia, e essa representação ficou conhecida como diagrama de Linus Pauling. E aí, daqui a pouco eu mostro para vocês como se organiza esse diagrama. O número máximo de elétrons em cada subnível, como já foi comentado, no subnível S 2 elétrons, no subnível P 6 elétrons, no D 10 elétrons e no F 14 elétrons. E aí a gente chega no diagrama de Linus Pauling. Professor, por que é um diagrama? Porque ele tem que ser lido na diagonal. Como é que se lê? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6 e 7S2, 5F14, 6D10 e 7P6. É importante que você, estudante, estude bastante esse diagrama, né? E você tenha em sua cabeça como se lê o diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama ele é lido na diagonal. Então vamos lá para um exemplo. O átomo de ferro possui número atômico 26. Então a sua distribuição eletrônica vai ser qual, professor? Olha só, ordem crescente, sempre lendo na diagonal. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Professor, por que o 3D6 ele é mais energético que o 4S2 se o 4S2 está na última camada? Muito bem, lembra que eu falei para você que os subníveis eles têm ordem crescente de energia. Então o subnível D ele é muito mais energético que o S. Por isso que o subnível D, mesmo na camada 3, é mais energético que o subnível S da camada 4. Ordem geométrica ou distância, né? A ordem geométrica ou distância eu estou colocando não por ordem crescente, e sim por distância do núcleo. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, porque é a camada anterior, e 4S2. Então é isso, galera. Essa foi mais uma aula aqui no canal Química Online do professor Rafael Barbosa. Se você gostou, clica no inscrever-se. Aqui na descrição do vídeo está o link do canal do professor Patrick, além das minhas redes sociais. Beleza? Valeu então e tchau!